Nos termos do artigo 101 do Regimento Interno do Senado, compete a essa comissão opinar sobre a matéria, pronunciando-se sobre os aspectos de constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa. E, por se tratar de alteração ao Código de Trânsito Brasileiro, também acerca de seu mérito. Em relação aos aspectos formais, encontram-se atendidos os requisitos de constitucionalidade e juridicidade. Do tocante à constitucionalidade, estão obedecidos os requisitos que dizem respeito à competência legislativa da União, às atribuições do Congresso Nacional e à iniciativa que estabelece a Constituição Federal. A técnica legislativa é adequada, segundo os preceitos da Lei Complementar número 95 de 98. Do ponto de vista da juridicidade, a matéria veicula as alterações por lei ordinária, modificando a legislação vigente onde necessário. É ainda dotada de generalidade e execuibilidade e inova o ordenamento jurídico. Contudo, não é cogente, uma vez que não estabelece nenhuma consequência no caso do seu descumprimento. Para sanar esse problema, apresentamos uma emenda para fazer com que os estados que falharem em obter a redução à metade dos índices de mortes após 10 anos tenham que fazer contribuições maiores ao Fundo Nacional de Segurança e Educação para o Trânsito, FUNSET. O FUNSET, de acordo com a lei, com o artigo 4º da Lei 9.602 de janeiro de 98, custeia as despesas da União relativas às operacionalizações de segurança e educação do trânsito. O fundo é custeado principalmente pela contribuição de 5% do valor das multas de trânsito arrecadados pelos órgãos de trânsito. Para estimular os órgãos de trânsito a cumprirem a meta do PENATRANS, propomos que, em caso de descumprimento após 10 anos de instauração do programa, o percentual de contribuição sobre as multas passe de 5% para 10%. Se a falha persistir no ano seguinte, a contribuição será de 20%, atingindo o limite de 40% após o terceiro ano em que as metas não sejam atingidas. Dessa forma, as unidades da Federação que menos contribuírem para a redução do trânsito, do número de mortes no trânsito, passarão a fornecer mais recursos financeiros para as ações de segurança e educação, o que consideramos justo. Quanto ao mérito, todos sabemos o quanto é necessário e urgente reduzir o número de acidentes com vítimas, que causam tragédias em tantas famílias e tanto custam com recursos desperdiçados e perda de produtividade. O Brasil perde muito com a violência no trânsito. Em 2014, o país perdeu 56 bilhões, quando 780 mil pessoas morreram, 2% a mais do que o número de vítimas fatais do ano anterior. E cerca de 600 mil ficaram com sequelas permanentes em razão dos acidentes. O custo social dos acidentes de trânsito envolve gastos com atendimento médico, resgate, tratamento hospitalar, habilitação, etc. Infraestrutura, conserto de equipamento de trânsito, custos do atendimento da polícia e bombeiro e perdas de produção, custo previdenciário, impossibilidade de acidentar trabalhar, muitas vezes em caráter permanente. De acordo com uma pesquisa elaborada pelo Observatório Nacional de Segurança Viária, todo o valor usado para pagar os custos com as mortes e tratamento das vítimas de acidentes de trânsito corresponde ao total de repasse do governo federal para todos os estados da região norte do país, mais os estados de Mato Grosso do Sul e Goiás. Outra pesquisa elaborada pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, USP, apontou que 42% das pessoas que morreram em acidentes de trânsito na capital paulista tinham consumido bebidas alcoólicas horas antes da ocorrência. Segundo os pesquisadores, o índice chega a quase 60% quando são considerados apenas motoristas e outros ocupantes dos veículos. Quando quase metade das vítimas acidentadas no trânsito tem indicativo de que havia bebido, é sinal de que algo grave está acontecendo. Mas, no Brasil, não existe a cultura de avaliar esses fatores de risco. Como se vê, é preciso ter dados que consigam nos dar estimativas para que, como gestores públicos, possamos traçar estratégias de atuação. Feitas essas considerações, esperamos contribuir para o programa aqui acrescido ao Código de Trânsito Brasileiro, para que ele seja de fato exitoso. Voto. Em razão do exposto, voto pela constitucionalidade, juridicidade e adequada técnica legislativa do projeto de lei da Câmara número 47, do nobre deputado Beto Albuquerque,
de 2016 e no mérito por sua aprovação, com a emenda publicada. Muito obrigado, senhor presidente. Agradeço ao senador Roberto Rocha e coloco em discussão a matéria. Para discutir, senadora Ana Amélia. Eu quero primeiro cumprimentar o relatório do senador Roberto Rocha e também a iniciativa do autor, o ex-deputado Beto Albuquerque, que foi, inclusive, secretário de Transportes do Rio Grande do Sul. Esse tema está apresentando a cada dia um índice trágico de mortes, e a grande parte por excesso de velocidade e também pelo consumo associado à bebida alcoólica e, às vezes, até drogas. O Correio Brasiliense de hoje mostra uma morte provocada por motoristas embriagados, que fugiram do local sem dar assistência às vítimas. Mãe e filho morreram, um acidente horrível aqui em Brasília, mas esse cenário não é exclusivo da capital federal, onde tem um trânsito considerado civilizado, porque ainda se respeitam as faixas de segurança. O problema é que isso se alastra pelo Brasil inteiro, e mesmo que se façam leis mais duras, código, como o nosso Código de Trânsito é um dos mais perfeitos do mundo, mas enquanto não tiver responsabilidade e a consciência do motorista, nós vamos avançar muito pouco em relação a isso. O que fazer? Essa é a grande questão. O que fazer para que o motorista que pegue um carro não transforme o carro numa arma e que tenha vítimas fatais, inocentes, às vezes indo para o seu trabalho, às vezes indo visitar o pai ou a mãe, e é morto na estrada por um motorista irresponsável e embriagado. Eu queria lembrar também, a propósito dessa iniciativa, que a Organização Mundial da Saúde fez uma meta para 2020 reduzir em 10% o consumo de bebida alcoólica, especialmente aquela relacionada a motoristas, mas mais ainda como comportamento social. E essa iniciativa da OMS está sendo, aqui no Brasil, trabalhada intensamente num projeto ambicioso, que tem o apoio de várias instituições e que nós, da Fundação Milton Campos, estamos juntos para tentar trazer estatísticas não tão violentas quanto o que nós temos em relação à mortandade no trânsito. Nós temos uma guerra civil a cada final de semana. Então, quero cumprimentar a iniciativa do deputado Beto Albuquerque e também o relatório do senador Roberto Rocha dessa matéria tão atual e tão relevante e inadiável até para o nosso país. Obrigada, presidente. Obrigado, senadora Ana Amélia. Com a palavra para discutir, senadora Elides da Mata. Presidente, também para parabenizar o senador Roberto Rocha pelo seu relatório e, em especial, o deputado Beto Albuquerque, que há muitos anos luta justamente para dotar o Brasil de uma legislação correta em relação ao trânsito. Beto participou muito intensamente do projeto de zero consumo de álcool na Câmara dos Deputados. Eu fui sua colega e pude acompanhar o desempenho que ele teve nessa questão. Também foi secretário de Transporte do Rio Grande do Sul, mas antes mesmo disso, ele já tinha uma atuação muito destacada na Câmara relacionada com a proteção à vida no trânsito. E destacado também este episódio que a senadora Ana Amélia tratou, que, na verdade, é uma acusação, pelo que eu pude acompanhar da matéria hoje na televisão, era uma acusação de pega aqui em Brasília, que é uma prática extremamente condenável em diversas capitais brasileiras, cidades até do interior. Isto aconteceu, já acontece, e nós temos que coibir de forma exemplar. E acho que o projeto de Beto, ele é um projeto que vem sempre na direção do fortalecimento, do equilíbrio e da defesa da vida no trânsito. Muito obrigada. Obrigado, senador Lides. Para discutir, senador Pimentel. Senhor presidente, eu quero também parabenizar a qualidade do parecer do senador Roberto Rocha e registrar de que nós tivemos êxito na questão da prática do fumo, ou seja, a sociedade brasileira teve uma redução muito grande daqueles que praticavam o fumar e, com isso, diminuíram a quantidade de problemas respiratórios nesta área. Infelizmente, na área da bebida, do álcool, nós não tivemos o mesmo êxito. E esse projeto permite
que a sociedade brasileira aprofunde essa discussão, com agravante de que os acidentes praticados pelas pessoas dirigindo que tomaram álcool, bebida alcoólica, grande parte delas tem instrução alta, são graduados, são pessoas que tiveram oportunidade de estudar, portanto, não é apenas falta de educação, é muito mais falta de um acompanhamento, de um convencimento, como fizemos na prática do fumo. E esse projeto nos ajuda nesse sentido. Precisamos também registrar de que a ampla maioria das vítimas em acidente de trânsito são pessoas jovens. É evidente que alcança todas as famílias brasileiras, mas particularmente as pessoas entre 15 e 50 anos de idade, em plena atividade laborativa, em pleno momento da sua capacidade de produção. E isso tem um reflexo muito grande no mundo da acidentalidade, no Ministério da Previdência Social. Estamos agora discutindo a reforma da Previdência. Eu tenho divergência com muitos pontos que ali estão, mas preciso registrar que o acidente de trajeto hoje é muito maior do que a quantidade de acidentes que nós temos no chamado chão de fábrica, ou seja, dentro da empresa, dentro da repartição. E quando você analisa essa quantidade de acidentes de trajeto, você identifica os motoqueiros, como nós chamamos, aqueles condutores de motocicletas, o maior número, e são pessoas entre 20 e 40 anos de idade, em plena atividade laboral, que muitas vezes a sequela é de tal ordem que ele é aposentado por invalidez permanente em face da sequela deixada pelo acidente. Portanto, esse projeto de lei nos ajudarão em grande parte nessas questões e vou votar favorável juntamente com a nossa bancada do Partido dos Trabalhadores. Muito obrigado, senador Pimentel. Indago se alguém mais quer discutir essa matéria. Senador Garibaldi. Desculpe, senador Garibaldi, desculpe. O Capelli tinha pedido antes, aí foi falha minha. Peço perdão, senador Capelli, e depois o senador Garibaldi. Obrigado, senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras. Eu queria manifestar a minha satisfação e também parabenizar o relator e o autor da proposta, o relator, senador Roberto Rocha, e o deputado Beto Albuquerque, pela iniciativa do combate à violência. Reduzir os acidentes de trânsito é fundamental num país que isso virou uma catástrofe, uma tragédia. E a violência no nosso país é algo que nós estamos perdendo o controle, não apenas no trânsito, mas também no campo e na cidade. Veja, eu queria fazer um apelo a Vossa Excelência. Eu conversei a semana passada com o presidente da comissão, o senador Lobão, para que colocasse em pauta a PEC 24 de 2012, que institui o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Segurança Pública, ou seja, cria um orçamento para, em seguida, criar uma política nacional de segurança pública. Não é admissível que um país da dimensão do Brasil, com 27 estados federados, com dimensão continental, o governo federal não tenha uma política de segurança pública. Isso não pode continuar. A nossa proposta, a PEC 24, ela propõe a criação desse fundo e não se faz políticas públicas sem orçamento. É um orçamento tímido inicialmente, mas que pretende sensibilizar o Estado brasileiro para que ele crie essa política e coordene a política de segurança pública. Há 2 semanas atrás, nós tivemos o massacre de Colniza, no Mato Grosso. Sexta-feira passada, um outro massacre lá dos indígenas, dos Gamela, no Maranhão. Ontem, nós tivemos um confronto entre gangues, grupos, quadrilhas, no Rio de Janeiro, e isso se reproduz a cada dia no país como um todo. E o governo federal, a União, está imobilizada. Para você ter uma ideia, a Secretaria Nacional de Segurança Pública e Cidadania, do Ministério da Justiça, executou, ano passado, 6 milhões de reais. É ridículo. Não tem condição, a União não garante a integridade física do cidadão e da cidadã brasileira.
Nós temos... Foi criada aqui uma comissão para debater políticas de segurança pública. Nós não tivemos grandes projetos, restou a PEC 24, e na ausência de outras propostas, eu solicito que ela já foi, inclusive, lida 5 vezes em plenário, está pronta para votação em plenário, mas houve uma emenda, e eu pediria a Vossa Excelência que, na próxima reunião da CCJ, que volte para a pauta com a presença do senador Aécio Neves, que é o relator da proposta, para ver se a gente avança. Porque, na ausência de qualquer outra proposta, me parece que nós temos esse projeto aí, que é um indício de uma política de segurança pública e cria, de fato, um orçamento permanente e não esses orçamentos eventuais. O Fundo Nacional de Segurança Pública chegou a executar, em alguns anos, em 2011, 1 bilhão 800 milhões de reais. O ano passado caiu para 6 milhões de reais. Esse ano deve ser 0. Portanto, não há políticas públicas sem orçamento público. Eu solicito, reitero essa minha solicitação para que a gente defina se nós vamos votar a favor ou contra o projeto, mas que vá a plenário e que se decida de uma vez. Muito obrigado, senador Bebribe. Informa a secretaria, foram apresentadas 2 emendas, e as emendas foram encaminhadas ao relator, senador Aécio, que ainda não devolveu à secretaria. Então, tão logo devolva, a secretaria já foi orientada pelo presidente para pautá-la. Muito obrigado. Senador Garibaldi, para discutir. Senhor presidente, eu quero cumprimentar o relator, o senador Roberto Rocha, pelo seu parecer de uma objetividade muito grande, e cumprimentar o autor, o deputado Beto Albuquerque. E, a despeito do parecer do senador Roberto Rocha trazer muitos dados, muitas informações estarrecedoras, como foram objeto de comentário aqui já de alguns senadores. Por exemplo, o Brasil perde muito com a violência de trânsito. Diz o senador Roberto Rocha que em 2014 o país perdeu 56 bilhões. Mas o que importa mais é que morreram 43.780 pessoas, 2% a mais que o número de vítimas fatais do ano anterior. O que me chama mais atenção no parecer do senador Roberto Rocha é que, no final da sua análise, ele diz que outra pesquisa elaborada pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo apontou que 42% das pessoas que morreram em acidentes de trânsito na capital paulista tinham consumido bebidas alcoólicas horas antes da ocorrência. Mas o final é que me deixou preocupado pela advertência que o senador Roberto Rocha fez, dizendo, depois de todos esses dados, ainda dizendo que no Brasil não existe a cultura de avaliar esses fatores de risco. Como se vê, é preciso ter dados que consigam nos dar estimativas para que, como gestores públicos, possamos traçar estratégias de atuação. É uma advertência que precisa ser ouvida por todos os que compõem o Poder Executivo, o Poder Legislativo e o Poder Judiciário. Congratulo-me com o relator, o senador Roberto Rocha. Muito obrigado, senador Garibaldi. Não havendo mais quem queira discutir, pois não, senador Roberto Rocha. Com a palavra, o relator. Senhor presidente, eu quero, claro, agradecer aqui as palavras elogiosas ao nosso relatório dos meus colegas senadores, alegar que a emenda que nós apresentamos, ela busca dar maior efetividade à proposta do deputado Beto Albuquerque, e reconheço que ela
levará o projeto de volta para a Câmara. Mas é o preço que temos que pagar para melhorar a proposta aqui no Senado. E estamos no início do mês de maio. Como disse, no início, o mês que nós temos, no mundo todo, a oportunidade de chamar atenção para esse grave problema. E eu quero aqui, desde já, deixar colocado que vou fazer um requerimento de urgência para levar essa matéria ao plenário o quanto antes, solicitando também um apelo à Câmara dos Deputados que faça a aprovação e a votação, a aprovação dessa matéria para que, durante o mês de maio ainda, a gente possa ver isso se transformar em lei. Não havendo mais quem queira discutir, encerra a discussão. Em votação, relatório favorável ao projeto como emenda. Os senhores senadores que o aprovam queiram permanecer como se encontram. Aprovado o relatório, que passa a constituir o parecer da comissão favorável ao projeto com a emenda número 1 CCJ. A matéria vai ao plenário.